Saiu pesquisa nova eleitoral que destrói todos os devaneios bolsonaristas que Lula não vai ganhar em 2026. Lula derrota todos os candidatos da direita. Os institutos de pesquisa estão enganando a população. Quando eles dizem que a popularidade de Lula caiu e a rejeição é maior do que a aceitação, eles criam no imaginário popular que Lula está em decadência e que na próxima eleição ele vai perder. Acontece que a eleição leva em conta quem se enfrenta. Então Lula vai enfrentar quem? Essa é a pergunta. Porque eu posso não gostar do Lula, não estou gostando do governo dele. Por exemplo, mesmo assim, se ele for encarar Tarcísio, sou Lula. Se ele for encarar Michele, sou Lula. Essa própria esquerda vira casaca, que se diz a esquerda radical, que não está gostando do que Lula está fazendo, quando chegar no momento da eleição, embora não aprove o governo, quando chegar no momento da eleição, só vai deixar de votar no Lula se tiver alguém mais à esquerda e não à direita. Outra coisa, eu não acredito em institutos de pesquisa, porque eles são propriedade de banqueiros, são propriedades de grandes jornalões que servem à elite econômica. Aliás, eu não acredito em ciência feita por universidade particular, porque ela tem dono, ela tem viés, ela tem influências, ela tem interesses. Já numa universidade pública, a coisa é totalmente diferente, porque ninguém manipula o conhecimento. Ninguém obriga a que a ciência siga uma diretriz, que a ciência seja obrigada a chegar às conclusões que eles, donos do poder, querem. E pesquisas tão anteriores ao pleito, elas não têm como ser verificadas na prática. Então eles vão enganando o povo. A única pesquisa que eles têm que tomar um cuidado, porque eles vão ser postos em xeque, é aquela próxima às eleições. Nós vimos em reunião do Ciro Nogueira, ele conversando com a Faria Lima, ele conversando com o pessoal do mercado. Você vê que eles estão contra os pobres. Você viu a manipulação. Dilma não foi retirada de lá por um crime. Você vê que eles fazem aquilo quando a popularidade abaixa. E tudo que eles fazem no governo é para baixar a popularidade, para poderem retirar o Lula do governo. Os institutos de pesquisa estão unidos com Ciro Nogueira, estão unidos com os donos dos bancos, estão unidos com os empresários, estão unidos com o agro. Por isso que a leitura de Marx deveria ser obrigatória nas escolas. Porque ele explicitou, ele escancarou que existem dois interesses distintos, o da classe trabalhadora e dos donos do poder. Então, o dono da empresa, por exemplo, como é que ele lucra? É pagando pouco salário e depois cobrando bastante pelo seu produto. E você empobrece pagando alto pelo produto e recebendo pouco pelo seu trabalho. Esse é o princípio basilar do capitalismo. Para um enriquecer, alguém tem que empobrecer. Não há equanimidade entre o que você merece ganhar e entre o que o empresário ganha. Existem dois interesses distintos, o do mercado e o interesse do povo. O Ciro Nogueira, ele mantém o sistema, Bolsonaro mantém o sistema, que é o sistema capitalista, porque os bolsominions não sabem direito o que significa. Ah, é contra o sistema. Que sistema? Vocês não sabem o que é o sistema é isso. O sistema é o sistema capitalista. Estão todos unidos para derrubar o Lula, inclusive Rede Globo, inclusive CNN, inclusive a grande mídia. E se tem alguma entidade que os bolsominions odeiam mais do que o PT, é a Rede Globo. E a Rede Globo também é odiada pela esquerda, porque não tem crédito. Então há unanimidade. Nós chegamos, pelo menos, em um ponto comum. Nenhum de nós quer a Rede Globo. Quem sabe possamos nos unir para retirar esses impérios de manipulação das mãos desses pilantras. E não se trata de aceitar as pesquisas só quando elas são positivas para nós. Há alertas, nós temos que tomar cuidado, temos que tomar atitudes, a comunicação do governo tem que melhorar, sim, tem. Mas nada de pânico, sempre na luta, sempre acreditando. Não podemos entregar os pontos, porque eles são sujos e nós estamos do lado da luz. Resumindo, hoje Bolsonaro chora porque aquelas pesquisas que diziam que a popularidade do Lula caiu são as mesmas que dizem que Lula ainda ganha de todo mundo. Vou dizer mais uma pra vocês. Pesquisa que coloca o Bolsonaro no pleito não é pesquisa séria. O sujeito está inelegível. E por que eles colocam o Bolsonaro como se ele estivesse elegível? Para criar narrativa para a extrema-direita, para bagunçar o governo Lula, para sabotar. É apenas isso, porque ele não pode concorrer. O problema das pesquisas não está tanto nas respostas que elas dão às nossas curiosidades, e sim as perguntas que elas fazem. Essa contraditoriedade que foi mostrada entre a pesquisa em que se pergunta sobre a popularidade de Lula e a outra que o coloca num cenário concreto contra outro candidato, mostra que há uma manipulação para que se tenha a impressão de que Lula está fracassando. Mas quando você vai ver na prática, ele ganha de todo mundo. Chora, Bolsonaro. Sem anistia. Não, vem comigo que agora eu vou te contar uma notícia que você não vai ver em lugar nenhum da galáxia. Ninguém vai te contar o que eu vou te contar agora. O Lula não despencou em mais uma pesquisa? Genial Quest? Então, olha só, pessoal, pelo amor de Deus, tem até petista caindo nessa. Você sabe quem que é o dono? Sabe quem que é o dono da Genial Quest? Eu vou te falar agora. É a Genial Investimentos. Sabe quem é o dono da Genial Investimentos? Ah, é o Banco Brasil Plural, né? Ou seja, todos os banqueiros. São os banqueiros, gente, pelo amor de Deus, acorda.
Tá? Eles fazem as pesquisas, eles são donos do instituto de pesquisa. Igual o Datafolha, né? O Datafolha pertence a quem? Pertence à Folha de São Paulo, que pertence a um dos maiores banqueiros do Brasil. A mesma coisa agora com a Genial Quest, Genial Investimentos, Banco Plural. Ora, vocês vão cair nessa? A pesquisa foi feita no Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, né? São Paulo, só lugar onde o Lula perdeu a eleição. Então, gente, pelo amor de Deus, tem brasileiro aí falando assim, tá vendo? O Lula tá indo mal, porque se 64% das pessoas não aprovam o governo dele, porque ele tá indo mal. Isso é mentira. O governo tá indo bem e nós somos 220 milhões de brasileiros. Essa pesquisa aí desses investidores, da Genial, só foi feita com 2.000 pessoas. Pelo amor de Deus, você vai acreditar nisso agora? Me ajuda aí, gente. Os institutos de pesquisa pertencem aos banqueiros, tá? E qual que é o objetivo deles? Descredibilizar o Lula. Tá na cara, você não percebe isso? Vai ficar acreditando nisso? Não, porque o momento do governo é delicado. Delicado nada, o Brasil tá arrebentando a boca do balão. O Lula acabou de fechar uma venda de 20 aviões lá no Japão, vendendo carne que os americanos não querem comprar. Tá bombando. Os investimentos, o segundo maior investimento do mundo é aqui no Brasil. Os investidores estão investindo aqui. Então, gente, não caia nessa arapuca. Vamos divulgar esse vídeo, os brasileiros têm que saber disso. Vamos divulgar, me segue, tá? Posso contar com vocês? Fala aí no comentário. Eu li no site da revista Fórum sobre o dono da Datafolha, que é o mesmo dono do jornal A Folha e dono do Banco BTG. Então o mesmo, né, falou nessa entrevista na revista Fórum que não precisava as pessoas irem para as ruas pedir o impeachment do presidente Lula. Eu li isso na revista Fórum. Então, qual é a intenção dos super ricos, junto com o mercado, mais o sistema financeiro e a Faria Lima? É que o Lula derreta até 2026. Porque ficaria muito na cara se os parlamentares dessem o impeachment dele. Ia criar uma confusão imensa. Então eu li isso e hoje eu acordo com uma matéria do ICL, do canal ICL no YouTube. O cara falando sobre o Ciro Nogueira, que é dono do PP, partido do PP. Se não me engano, esse cara é do Piauí, né? Tem uma cabeçona, né? Então ele fala o seguinte, que esse Ciro Nogueira se encontrou com pessoas do Banco BTG para falar sobre a gestão do presidente Lula. Que ele não pediria o impeachment do presidente Lula, jamais. Mas a intenção deles é o quê? É através desses institutos de pesquisa derreter a gestão do presidente Lula até 2026. A intenção deles é essa, porque existe o Talarico de Freitas, que eles vão apoiar em 2026. Talarico de Freitas que está acabando com São Paulo, inclusive através dos pedágios. Vai dar desconto nos pedágios. Ele vai dar desconto nos pedágios, mas vai incluir mais 3 pedágios, que vai influenciar no turismo em São Paulo. Então eu acordei com essa matéria do ICL. Eu digo, cara, minhas suspeitas estão virando fatos. A intenção deles realmente é derreter o presidente Lula através desses institutos de pesquisa. Eu vou rodar para vocês aqui, tá, a matéria do ICL. Exclusivo. Nós vamos mostrar agora detalhes da trama da direita bolsonarista com os operadores do mercado financeiro, com a Faria Lima. Com qual objetivo? Destruir o governo Lula. O ICL teve acesso com exclusividade a um áudio em que Ciro Nogueira, presidente do PP, Partido Progressistas, ex-ministro de Bolsonaro, conversa com integrantes do mercado financeiro sobre o governo Lula. Sabe aqueles convescotes, aqueles encontros que eles fazem? Pra dizer, me ajuda aí, eu te ajudo, vamos derrubar o Lula, o que a gente pode fazer no Congresso, o que vocês podem fazer no mercado? Todo mundo já ouviu falar disso, que tem esse acerto entre a direita, extrema-direita e o mercado. Mas agora nós temos uma prova, um áudio exclusivo, obtido com exclusividade pelo ICL. O Ciro Nogueira participa de uma reunião dentro de um auditório do Banco BTG Pactual. Né? Eles preferem sangrar o Lula. E o Ciro Nogueira explicita, então, na conversa com agentes de mercado, qual seria a estratégia para tirar Lula do jogo em 2026. Vamos ver esse áudio. Vamos... Então, as minhas suspeitas começam a virar fatos. Porque presta atenção, o Ciro Nogueira se reuniu com pessoas do Banco BTG. E o dono do Banco BTG é o mesmo dono, ou seja, ele é um dos sócios, né? É o mesmo dono do jornal A Folha e do Datafolha. Tá tudo ligado, tá tudo alinhado, né? Esses institutos de pesquisa. Fica ligado aí que eu vou rodar o áudio agora. Presta atenção. É muito semelhante ao que aconteceu com o governo Dilma. Quando o nosso partido saiu, encadeou todo o processo de impeachment. Só que uma coisa é você tirar Dilma, que tinha naquela época, porque eu costumo dizer que quem faz impeachment de presidente não é o Congresso, é a população. A Dilma foi tirada, ela tinha 7%. O Lula tem perda de 30%. Como vai cair? Um presidente com 30%, não tem como você decretar um impeachment de um presidente. Então, eu acho que seria muito traumático para esse momento econômico. Então, galera, para a gente finalizar e concluir o vídeo, falo para vocês uma coisa. A grande mídia tá apoiando quem? O cara de areia mijada, a presidente 2026. Por quê? O cara de areia mijada jamais taxará os super ricos. A verdade é essa. Tá? E esse projeto... Vou mostrar uma coisa aqui para vocês. Espera aí. Olha o que saiu hoje, dia 3 de abril de 2025, do site da revista Fórum. Em reunião com investidores, Ciro Nogueira promete desgastar governo Lula e mexer na isenção do imposto de renda.
Quem são esses investidores? Faria Lima, Sistema Financeiro, o dono da Datafolha, que é o mesmo dono do banco BTG, tá? É esse pessoal aí, junto com a extrema-direita, porque o cara faz parte do Centrão. Ele pode muito bem negociar ali com o Centrão. Olha, a gente tem que fazer desse jeito para poder derreter o Lula até 2026. Tá? Não votando nisso, votando naquilo, nisso, entendeu? Para desgastar o governo. Olha aqui, ó. Abre aspas aí. Temos que ver a questão da compensação, disse o presidente do PP, que é o Ciro Nogueira, em conversa com agentes do mercado, na sede do BTG. Ele teve com agentes do mercado. Quem são esses agentes? Donos da Faria Lima. Família Faria Lima, né? Em referência à taxação dos riscos, para compensar a isenção do imposto de renda. Tá vendo aqui? Não quer que funcione esse negócio de isentar imposto de renda até R$5.000 para ninguém. Tá? Fica ligado aí, presta atenção aqui que eu vou colocar só mais uma informação pra gente finalizar o vídeo. Ó, eu gostei dessa informação aqui desse Beto, tá? Por isso que eu trouxe esse exemplo. Aqui, ó. Urgente, vídeo vazado. Em reunião privada no Banco BTG, Ciro Nogueira trama para livrar de imposto quem ganha mais de... Quer dizer, ele quer livrar do imposto quem é rico. Aqui, ó. De R$50.000. Mês, isso aqui. O ano vai dar R$600.000. No projeto do governo federal de isentar de imposto para quem ganha até R$5.000. Então a trama deles é essa. Livrar, né, quem ganha R$50.000 e não isentar para quem ganha até R$5.000. Quer dizer, quer livrar os super ricos, né? De pagarem o IPVA do iate, da lancha, do jatinho. Super rico vai ficar intocável para esse pessoal. E o Ciro Nogueira defende esse pessoal. Então, ok, galera, ó, curte, comenta, compartilha. Bota para compartilhar. Vamos se unir contra esse mercado financeiro, esse sistema financeiro, essa Faria Lima. Porque eles querem ver o pobre mais pobre ainda. Porque eles querem retirar esses sociais. BPC e Bolsa Família. Veja isso, pesquisa diz que o Lula ganharia as eleições de 2026 para presidente, não importa quem seja o candidato, pode ser Bolsonaro, pode ser Michele, pode ser o Zema, o Tarcísio, não importa, Lula ganharia as eleições. Eu vou te explicar, mas antes curte, comenta e compartilha esse vídeo. É o seguinte, pessoal, a mesma pesquisa que ontem falou que a reprovação do Lula aumentou para 56%, também diz que se as eleições fossem hoje, Lula ganharia as eleições de 2026 e seria reeleito. Ganharia de todo mundo, pessoal. Olha só os dados, se fosse Lula e Bolsonaro, Lula ganhava, pessoal. Lula 44%, e o Bolsonaro 40%. Se fosse Lula com a Michele e Bolsonaro, Lula também ganhava, né? Lula 44% e a Michele 38%. E se fosse Lula e o Tarcísio, Lula 43% e o Tarcísio 37%. Ou seja, pessoal, não tem pra ninguém. Pode colocar Zema, Ratinho, Eduardo Bolsonaro, todo mundo perde por Lula, vai dar Lula em 2026. Então, você que é bolsonarista, não vai adiantar você ficar por aí espalhando fake news, né? Criando teorias absurdas e torcendo contra o nosso país. Tá tudo dando certo e o povo brasileiro sabe a verdade. Na hora de votar é Lula, ele vai ficar aí até 2030. É isso aí, pessoal. O choro é livre. Simples assim. Tá vindo esse crescimento da desaprovação do governo do presidente Lula. Tá vindo justamente daqueles eleitores que ajudaram a eleger Lula. A gente tá falando do público de mulheres, a gente tá falando do público jovem e a gente tá falando do Nordeste, Carol. Diz a moça aqui que o Nordeste não quer mais saber do Lula. Não, porque Lula nada. Eles vão votar em governador de São Paulo, como é que é o Tarcísio. O que trabalha só para os empresários, para os ricos, né? Nordeste, as mulheres também, né? Eles vão votar num partido que não tá nem aí para as mulheres? Não, acho que não. Eles estão engajados, hein, gente? O engajamento tá forte, principalmente desse Metrópolis aqui. Estão completamente engajados em destruir a imagem do Lula. Mas eu acredito em quem vota no Lula, votou no Lula, vai continuar sim votando no Lula. Porque é o que resta para nós, né? Só mais um político que entende o povo, que vai mais pelo povo, do que para a elite. Não tem lógica. Se eu faço parte daquele povo, né, do povo trabalhador, não tem lógica eu votar no candidato que defende só a elite. Não tem lógica, gente, me desculpe. Não tem a mínima lógica. E outra, governar, tá, com um bando de deputados contra o próprio governo, o próprio país, fica mais difícil ainda. E mesmo assim o Lula está dando conta. Então não vem a imprensa maldosa, ela tá dia e noite, só abre qualquer página. Tá isso, pesquisa. Sempre botando o Lula lá embaixo. Mas não. É só vocês estão querendo manipular o negócio. Mas você sabe que pra barrar o Lula não tem. Só prendendo o Lula, pra alguém ganhar do Lula. Vi o vídeo de uma menina de direita aqui dizendo que a direita tá no ápice da política. Que ela tá focada, centrada e tem tudo pra ganhar as eleições de 2026. Que ela tá pronta pra destruir o Lula nas eleições. É aí que entra o meu questionamento. Eu nunca vi a direita tão dividida igual ela tá hoje. A direita, ela tá completamente defasada. E não é defasada em grandes candidatos. É defasada em candidatos ruins. Não precisa ser um guru da política pra observar e ver como a direita tá dividida. É que simples, gente. Ela tá dividida nesses cenários. Bolsonaro,
que é inelegível e não pode se candidatar. Nicolas Ferreira, que não tem idade suficiente para ser presidente, e além de tudo só dissemina fake news. Outra fatia no cantor sertanejo Gustavo Lima, que não tem vazamento político nenhum, e ainda foi investigado, ainda está sendo investigado por desvio de dinheiro, jogo do Tigrinho e o Caralho 4. E a outra parte, não menos importante, mostrando que a direita está dividida, fica nos candidatos Ratinho Júnior, Ronaldo Caiado, Pablo Marçal, Tarcísio de Freitas. É assim que a direita está dividida. Então falar que a direita está no seu melhor momento, não. Pra mim a direita teve seu melhor momento na eleição de 2018, com Jair Bolsonaro, onde se juntou força de todos os lados e fez ele ganhar a eleição. A verdade é que em 2016 a direita caminha para uma divisão que pode acarretar até a vitória de Lula, se ele for candidato, ou de algum candidato da esquerda no primeiro turno. Pesquisa eleitoral, Lula vence em todos os cenários. Linha tá como? Só subindo. Lula vence em todos os cenários. E agora os bolsonaristas vão parar de acreditar em pesquisa de novo. São Paulo elegeu um governador, mas ganhou um candidato. E ele só pensa naquilo. E com a proximidade da prisão de Bolsonaro, tem bolsonarista largando o mito e embarcando nessa. Na cola do Tarcísio. Tarcísio não consegue disfarçar mais. É candidato a presidente. E busca apoio aonde? Naturalmente, entre os mais ricos. Num converscote com os banqueiros, deu pistas do que será seu programa de governo. O que disse é música pro ouvido dos grandes banqueiros do país. Falou contra a isenção do imposto de renda até R$5 mil. E mais ainda, falou contra a taxação acima de R$50 mil, para aqueles que pagam pouco imposto de renda proposta pelo governo Lula. Para isso forçou a barra, falou bobagem, disse que isso ia atrapalhar o investimento no país. Não tem nada a ver. Falou contra os programas sociais, disse que tem muita gente, isso indica cortes nos programas sociais. E por fim, defendeu o Milei como exemplo. E o Milei o que está fazendo na Argentina, pondo boa parte da população argentina na pobreza e na miséria para ajustar as contas. Essa é a receita do Tarcísio. Essa é a receita da elite financeira do país. E essa receita já foi derrotada 5 vezes nas eleições pelo PT. E será mais uma vez em 2026 com o presidente Lula. 56% reprovam o governo Lula. Mas se o Bolsonaro tivesse sido reeleito, o Brasil estaria melhor do que com Lula? Eu vou te mostrar. Mas antes, curta, comente e compartilhe esse vídeo. Olha só. Se o Bolsonaro fosse presidente, não só a carne, o café, o ovo, o azeite, tudo estaria mais caro, porque a inflação do governo dele foi de 27%. E agora no governo Lula é de 5%. Se o Bolsonaro fosse presidente, não teria a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil, porque ele prometeu isso e não fez. E o Lula vai fazer. Se o Bolsonaro fosse presidente, já tinha acabado a farmácia popular. Enquanto isso, no governo Lula, ele aumentou a quantidade de medicamentos de graça. Se o Bolsonaro fosse presidente, já tinha acabado Minha Casa Minha Vida, porque era isso que ele estava fazendo. E agora no governo Lula, aumentou a quantidade, são milhões de casas sendo entregues. Se o Bolsonaro fosse presidente, o salário mínimo não teria aumento real, ou seja, acima da inflação, porque foi assim que aconteceu nos 4 anos do governo dele. Já agora no governo Lula, nesses 3 anos, já teve aumento real. Se o Bolsonaro fosse presidente, o programa Mais Médicos continuaria parado. E agora no governo Lula, ele voltou a funcionar, contratando aí milhares de médicos para atender a população que mais precisa. Se o Bolsonaro fosse presidente, ainda teria milhões de pessoas na fila do osso, já que no governo dele tinha quase 30 milhões de pessoas passando fome. Já no governo Lula, 15 milhões de pessoas saíram do mapa da fome. Você viu aí? É claro que o governo Lula é muito melhor do que o governo Bolsonaro, e o Brasil está muito melhor agora do que estava na época do Bolsonaro. Mas infelizmente tem muita gente aí com saudade do desemprego, da fila do osso, da miséria, né? E de um presidente que não trabalhava e que só vivia em motociata. Enfim, pessoal, é isso, a hipocrisia. Simples assim. Ano que vem nós vamos ter novas eleições. E se Bolsonaro volta para o poder, vocês podem ter a certeza que no outro dia Alexandre de Moraes será preso, o STF será fechado e a Câmara dos Deputados também. Quando se instaura um período de regime militar, não é para salvar democracia nenhuma, não é para poder ajudar o povo, é para poder caçar todo mundo que discorda dele. Eles tentaram dar um golpe em 22, quando o presidente Lula foi eleito, tentaram, e não era brincadeirinha não, gente. Eles querem passar a imagem de que eram senhorinhas com Bíblia na mão, que estavam passando pelo Palácio, pelo STF, e que a polícia prendeu. Mentira! Mentira! Era organizado, era criminoso, tinha arma, estava com plano para eles tomarem de novo o poder e colocarem de novo os militares para poder governar esse país. E vocês podem ter a certeza que se tivesse dado certo, se eles fossem um pouquinho mais espertos, a gente nem teria essa possibilidade aqui hoje, que o Brasil ia voltar a ser uma ditadura.